bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo em duas condições de pele muito comuns e que, olha, sempre caem em prova e aparecem direto na clínica: a acne e a rosácea. A ideia aqui é realmente esmiuçar o material que a gente estudou, sabe? Cada detalhe, para facilitar mesmo o estudo e o raciocínio clínico. A gente vai passar pela definição, os fatores que as fontes apontam, a fisiopatologia, que é complexa, né? As formas clínicas, classificações e, claro, diagnóstico e tratamento de cada uma. Vamos começar pela acne, essa velha conhecida da adolescência, mas que tem seus segredos. Bom, vamos lá. Exato. Começando pela definição que as fontes trazem, a acne é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, que afeta o folículo pilosebáceo, sabe? O pelo e a glândula de sebo juntos. Embora seja muito comum em adolescentes, adultos jovens, é importante lembrar, como o material ressalta, que pode aparecer em outras idades também. O ponto central, assim, que as fontes batem muito na tecla, é a ligação de 4 coisas: produção de sebo, uma alteração na queratinização ali do folículo, a bactéria Cutibacterium acnes, que antes a gente chamava de Propionibacterium, e a resposta inflamatória do corpo. Entendido. Então, como é que esses fatores funcionam juntos? Quais são os gatilhos, os mecanismos que o material diz que são cruciais para formar acne? Parece que entender isso é a chave, né? Para pensar no tratamento e tudo mais. Perfeito, as fontes detalham bem essa sequência. Primeiro, a produção de sebo, ela depende muito de hormônios androgênicos, por isso que situações de hiperandrogenismo, tipo a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, muitas vezes pioram a acne, sabe? É algo para investigar na clínica. O material destaca que na puberdade, especificamente, aumenta a atividade de uma enzima na pele, a 5-alfa-redutase tipo 1. Essa enzima pega a testosterona e transforma em dihidrotestosterona, o DHT, que é um andrógeno bem mais forte, e aí ele acelera a produção de sebo. Faz total sentido essa ligação hormonal, né? Principalmente na adolescência. E a alimentação. Essa história de que comida piora a acne, as fontes que a gente tem confirmam isso. Alto índice glicêmico e também laticínios. Alguns estudos que as fontes citam falam até especificamente do leite desnatado. Parece que podem piorar o quadro em quem já tem tendência. Outro ponto fundamental, segundo as fontes, é a alteração na queratinização dentro do folículo. Basicamente, as células que revestem o folículo, os queratinócitos, eles se multiplicam demais e não descamam direito. Aí formam um tampão de queratina e sebo. É o comedão, o cravo. Ele obstrui a saída. Ah, entendi. E usar cosméticos muito oleosos, oclusivos, pode piorar essa obstrução, né? E entendido. O folículo fica obstruído e a bactéria C. acnes. Onde ela entra nessa história, segundo o material? Então, o Cutibacterium acnes é uma bactéria que vive normalmente na nossa pele, gosta de lugar com pouco oxigênio, por isso é microaerófila. As fontes explicam que no folículo entupido, cheio de sebo e com pouco oxigênio, é o ambiente perfeito para ela se multiplicar. E o ponto crucial é: essa multiplicação e os produtos que a bactéria libera ativam o sistema imune da pele. Isso dispara a inflamação. É essa resposta inflamatória que causa as lesões vermelhas, com pus, as pápulas e pústulas que a gente vê na acne. Então, para resumir a fisiopatologia que o material detalha, dá para pensar nesses 4 passos que se conectam, sabe? 1. A glândula sebácea aumenta e produz mais sebo por influência hormonal. 2. A queratinização do folículo fica alterada, obstrui e forma o comedão. 3. O C. acnes prolifera ali naquele ambiente. 4. E aí vem toda a cascata de inflamação e resposta imune. Legal. Além desses 4 pilares aí, o material também fala de outros fatores que podem predispor ou piorar a acne, certo? Sim, as fontes mencionam a importância da genética, né? História na família conta bastante. O uso de certos cosméticos, como a gente já falou, os comedogênicos, e vários fatores hormonais além da puberdade e da SOP, tipo o ciclo menstrual e até estresse, que pode mexer com hormônio e inflamação. Agora, focando na acne vulgar, que é a forma mais clássica,
como o material descreve ela clinicamente? A acne vulgar, as fontes definem como essa doença crônica, inflamatória, com base genético, hormonal, que afeta o folículo pilosebáceo, principalmente no rosto e na parte de cima do tronco, pescoço, ombros, costas, tórax. São áreas com muitas glândulas sebáceas, né? O material reforça muito a prevalência na adolescência, fala em 70 a 87% dos jovens entre 11 e 25 anos. Embora seja mais comum em homens e na raça branca, as fontes indicam que as formas mais persistentes ou até mais graves podem ser vistas em mulheres adultas. E quais são as lesões que a gente precisa saber identificar, segundo o material, para diagnosticar e classificar a gravidade, né? O material destaca o polimorfismo, ou seja, vários tipos de lesão ao mesmo tempo. Tem as não inflamatórias, os comedões. Podem ser abertos, que são os cravos pretos, a pontinha preta é melanina oxidada, ou fechados, os cravos brancos, que são tipo microcistos. E tem as lesões inflamatórias. Pápulas, que são as bolinhas vermelhas, elevadas. Pústulas, que são pápulas com pontinha de pus. Nódulos, que são lesões maiores, mais fundas, doloridas, já indicam uma inflamação mais forte, e nos casos mais graves, podem virar cistos, que são nódulos que ficam moles com conteúdo líquido ou semilíquido. Nossa, bastante variedade. Com tudo isso, como as fontes recomendam classificar a gravidade? Isso é super importante para o tratamento e para a prova também. Uma classificação bem prática que o material cita bastante e que ajuda a guiar o tratamento é a do GLEA, o Grupo Latino-Americano de Estudo de Acne. Ela olha o tipo de lesão que predomina e a intensidade. Acne comedônica, mais comedões, pouca inflamação. Acne pápulo-pustulosa, já tem pápulas e pústulas além dos comedões. Aí ela é dividida em leve, moderada ou severa. Acne nódulo quística, quando tem nódulos e ou cistos, já é uma inflamação profunda, dividida em moderada ou severa. Essa forma tem um risco bem alto de deixar cicatriz. Além dessas formas da acne vulgar, o material cita formas especiais, mais graves. Sim, e é importante saber reconhecer, porque o tratamento geralmente é mais pesado, muitas vezes precisa de isotretinoína oral ou Roacutan. As fontes destacam duas principais. Acne conglobata é uma forma bem severa de acne nódulo quística. Tem múltiplos nódulos, cistos, abscessos que podem até se comunicar por baixo da pele, formando fístulas. Deixa cicatrizes feias, muitas vezes hipertróficas, queloidianas. Às vezes está associada com hidradenite supurativa. Acne fluminans. Essa é descrita como a forma mais grave de todas. É um quadro agudo, começa de repente, com muitas lesões nodulares, inflamadas, dolorosas, que podem até ulcerar, formar crostas com sangue. E o ponto-chave aqui, que as fontes frisam para o diagnóstico, vem junto com sintomas sistêmicos. Febre alta, mal-estar, dor muscular, dor nas juntas, perda de peso e alterações nos exames, tipo leucocitose. É uma emergência dermatológica mesmo. Puxa, que quadro sério. O material também lista outras variantes, né? Além dessas graves e da acne comum. Pode citar rapidinho algumas que as fontes destacam? Claro. As fontes citam várias, mostrando como a acne pode se apresentar diferente dependendo da causa ou do contexto. Acne escoriada é aquela que a pessoa fica mexendo, cutucando as lesões. Muitas vezes tem um fundo emocional. Acne neonatal e infantil. Acontece em bebês, crianças pequenas, geralmente ligada a hormônios da mãe ou da própria criança. Costuma sumir sozinha. Acne da mulher adulta, aquela que começa ou continua depois dos 25 anos. Aí a gente pensa mais em causas hormonais. Acne cosmética ou mecânica, causada por produto que entope poro ou por atrito, tipo capacete, máscara. Acne ocupacional, ligada à exposição no trabalho,
cheiro, a óleos, produtos químicos. Acne por remédio. Vários medicamentos podem dar lesões tipo acne. Acne esteroideia por corticoide é um exemplo clássico que o material cita. São pápulas e pústulas todas muito parecidas, monomórficas, geralmente no tronco. Acne inversa, que também chamam de tétrade de oclusão folicular. É uma associação grave de acne conglobata, hidradenite supurativa, foliculite dissecante do couro cabeludo e cisto pilonidal, bem complexo. Interessante essa variedade toda. O material também fala de tipos de pele e da questão das cicatrizes. Isso é fundamental na abordagem, né? Com certeza. Classificar o tipo de pele oleosa, mista, seca, normal, sensível, mesmo sendo básico, é importante como o material sugere para escolher os produtos certos para o dia a dia para complementar o tratamento. E sim, a prevenção de cicatrizes é um dos maiores objetivos do tratamento, seja cicatriz atrófica, aquela fundinha, ou hipertrófica queloide, que é alta. Tratar cedo e bem, principalmente as formas inflamatórias, é crucial para evitar isso. Justifica tratar, mesmo que o paciente não se incomode tanto esteticamente, sabe? Ok, passamos pela clínica. E o diagnóstico da acne? Como as fontes orientam a fazer? O material é bem claro nisso. O diagnóstico da acne vulgar é basicamente clínico. É olhar as lesões características que a gente descreveu, a presença de comedão é o pulo do gato para diferenciar de outras coisas, e ver a distribuição típica, nas áreas com mais sebo, rosto, pescoço, tronco. É muito importante, como as fontes ressaltam, fazer o diagnóstico diferencial. Pensar em rosácea, que a gente vai falar daqui a pouco, foliculites, dermatite perioral, tem outras coisas que podem parecer. E quando tem aquela suspeita de causa hormonal, tipo na acne da mulher adulta? As fontes recomendam pedir exames. Sem, nesses casos específicos, acne que começou tarde, que não melhora, ou que vem junto com outros sinais de muito hormônio masculino, pelo aumentado, menstruação irregular, o material sugere que pode investigar com exames de sangue. Os mais citados são dosagem de testosterona total e livre, DHCS, LH-FSH, às vezes outros, cultura da lesão raramente precisa, talvez num caso muito atípico para descartar a infecção. Diagnóstico feito, gravidade classificada, vamos para o tratamento. Quais são os objetivos e as bases do tratamento que o material apresenta? Os objetivos, segundo as fontes, são atacar aqueles 4 pilares da fisiopatologia: normalizar a formação da queratina, diminuir a produção de sebo, reduzir a quantidade de C-acnes e principalmente controlar a inflamação. Começar cedo é sempre o foco para evitar a cicatriz e a escolha do tratamento vai depender da gravidade, é escalonado. Certo. Começando pela acne leve, comedônica, papulopustulosa leve. Qual é a primeira linha de tratamento segundo o material? A acne leve, o tratamento é basicamente tópico, na pele mesmo. As fontes destacam que o comum é combinar produtos. Peróxido de benzoíla, um clássico. Ele ajuda a dissolver o cravo, queratolítico, comedolítico, e mata a bactéria, C. acnes. Importante avisar que pode evitar e manchar roupa, tecido. Retinoides tópicos. São a base do tratamento, especialmente para os cravos. O material cita tretinoína, adapaleno, que geralmente irrita menos, pasaroteno, trifaroteno e até a isotretinoína tópica. Eles normalizam a queratinização e também ajudam na inflamação. Ácido azelaico, uma opção boa tópica que também é comedolítica, antibacteriana, anti-inflamatória e ainda ajuda nas manchinhas que ficam depois da acne. Antibióticos tópicos, clindamicina ou eritromicina. Mas aqui tem um ponto crucial, que as fontes e as provas cobram muito. Nunca usar sozinhos, em monoterapia, pelo risco de criar bactéria resistente, sempre junto com peróxido de benzoíla ou um retinoide. E quando a acne é moderada, tipo papulopustulosa mais espalhada, nódulo quística moderada, ou quando já tem risco de cicatriz? Aí o tratamento tópico já não dá conta. Geralmente não. O material indica que para acne moderada, a gente precisa adicionar tratamento sistêmico, ou seja, oral, junto com o tópico. Antibióticos orais. As tetraciclinas, doxiciclina, minociclina são a primeira escolha nas fontes. Elas funcionam não só matando o C. acnes,
mas principalmente pelo efeito anti-inflamatório. Alternativas, principalmente para crianças pequenas, são eritromicina, azitromicina. O tratamento leva meses. Antiandrógenos. São muito úteis para mulheres com acne moderada a grave, ainda mais se tiver sinais de hormônio masculino aumentado. O material cita os anticoncepcionais orais com progestágenos específicos, ciproterona, drospirenona, dienogeste e a espironolactona. É um diurético, mas tem efeito antiandrogênico. A metformina também é mencionada para casos de SOP com resistência à insulina. Essa curiosidade sobre a espironolactona e anabolizantes que a fonte cita até ilustra bem como ela funciona, né? E a isotretinoína oral, o Roacutan, quando as fontes indicam ele? A isotretinoína oral é descrita no material como o tratamento mais eficaz que existe para acne. É um retinoide, derivado da vitamina A, que age em tudo. Diminui muito a produção de sebo, normaliza a queratinização, é super anti-inflamatório e reduz os acnes. A indicação, segundo as fontes, é para acne grave, nódulo quística severa, conglobata, fulminans, para acne moderada, que não respondeu a outros tratamentos, ou para acne que está causando cicatriz importante ou muito impacto psicológico. E tem precauções, efeitos colaterais, né? O material detalha isso. Sim, bastante. Pode ter uma piora no início, um flare-up. O efeito colateral mais comum é a xerose. A pele e as mucosas ficam muito secas, precisa hidratar direto. O mais grave é a teratogenicidade. Causa malformação no feto, risco altíssimo. Por isso, mulher em idade fértil precisa usar método contraceptivo muito rigoroso antes, durante e um mês depois de parar. Precisa fazer exame de sangue para controlar triglicerídeos, colesterol, fígado, enzimas musculares, CPK, antes e durante o tratamento, porque pode aumentar. E também da sensibilidade ao sol. E para as formas graves, tipo conglobata e fulminans. Nesses casos, o material aponta para a combinação de corticoides orais para controlar a inflamação rápido, principalmente na fulminans, junto com a isotretinoína oral. Para fechar a acne, o material ainda fala de rotina de skincare. Como isso entra no tratamento? E proteger do sol rigorosamente. Isso complementa o tratamento médico, usar alguns ativos tipo antioxidantes, talvez até retinol para quem tolere e não está no Roacutan, pode fazer parte da manutenção, mas sempre com orientação. Perfeito. Agora, vamos mudar o foco. Vamos falar da rosácea. O material bate muito na tecla de diferenciar da acne, correto? Exatamente. A rosácea é outra doença inflamatória crônica da pele, também com várias causas, mas a fisiopatologia e a clínica são diferentes da acne. O material descreve ela como sendo caracterizada por vermelhidão no rosto, o eritema, pode ser passageiro, aquele flushing ou persistente. Pode ter também telangiectasias, que são aqueles vasinhos fininhos visíveis, e em alguns tipos pápulas e pústulas inflamatórias. Mas esse é o ponto-chave para diferenciar, sem comedões, sem cravos. Afeta mais mulheres adultas entre 30 e 50 anos, geralmente de pele clara. E quais são as causas ou fatores que as fontes ligam à rosácea? Como calor, álcool, comida apimentada, estresse, uma resposta inflamatória diferente que talvez tenha a ver com um ácaro chamado Demodex folliculorum, exposição crônica ao sol e, claro, predisposição genética. Aquela história da bactéria Helicobacter pylori do estômago, as fontes mencionam como algo ainda discutido, controverso. Então, reforçando o ponto crucial para o diagnóstico que o material destaca, é a ausência de comedão que separa a rosácea que tem pápula e pústula da acne vulgar. Exatamente. Essa é a dica clínica mais importante que as fontes dão. Mesmo que tenha bolinha vermelha e com pus, se não tem cravo, tem que pensar em rosácea. Além disso, a vermelhidão de fundo e os vasinhos são mais típicos da rosácea. O material descreve 4 subtipos principais: rosácea eritematosa telangiectásica. O que predomina é o flushing, a vermelhidão persistente e os vasinhos. Rosácea papulopustulosa. Aparecem pápulas e pústulas em cima da área vermelha, mas, repetindo, sem comedões. Rosácea fimatosa. A pele e as glândulas engrossam, causam deformidades. O exemplo clássico é o rinofima. O nariz fica grande e irregular. É mais comum em homens.
rosácea fimatosa. Ah, e tem também a rosácea ocular, que afeta os olhos. Não está detalhada aqui, mas é bom saber que existe. Entendi os subtipos. E como as fontes orientam o tratamento da rosácea? O tratamento busca controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida. As medidas gerais são essenciais. Evitar os gatilhos que cada pessoa sabe que pioram a vermelhidão e fotoproteção rigorosa todo dia, de preferência com filtro físico, porque a pele costuma ser bem sensível. E os tratamentos específicos para cada forma, segundo o material? A abordagem é direcionada, né? Para a forma eritematócito-telangiectásica, o material cita a brimonidina tópica. Ela fecha os vasos temporariamente e diminui a vermelhidão. Para tratar os vasinhos persistentes, aí já são opções como laser vascular ou luz intensa pulsada. Para a rosácea pápulo-pustulosa leve a moderada, os tópicos de primeira linha são metronidazol, ácido azelaico ou ivermectina. A ivermectina age na inflamação e também no ácaro Demodex. Formas pápulo-pustulosas mais graves ou que não respondem ao tópico podem precisar de tratamento oral. As fontes falam de tetraciclinas em dose baixa, pelo efeito anti-inflamatório, ou isotretinoína oral também em dose baixa. Já a rosácea fimatosa, o rinofima, geralmente não melhora muito com remédio. Precisa de tratamento cirúrgico ou com laser ablativo, tipo CO2, para remodelar o nariz. Então, resumindo tudo que a gente viu nesse material, a acne e rosácea, embora às vezes confundidas, são doenças bem diferentes, mecanismos diferentes, clínica diferente, a ausência de cravo na rosácea é a chave e tratamentos diferentes. Dominar essas diferenças, como as fontes deixam claro, é vital para o diagnóstico certo na clínica, nas provas, para não errar o tratamento e evitar sequelas, como cicatriz na acne ou progressão da rosácea. Exatamente. E um último ponto para a gente pensar, que o material meio que nos permite inferir. Já que as duas são multifatoriais, ligadas à dieta, hormônio, inflamação, microbiota da pele, se acnes, Demodex, talvez até a do intestino, H. pylori, como será que vão ser as abordagens no futuro? Talvez um foco maior não só em tratar a lesão que a gente vê, mas em modular esses fatores de base de um jeito mais integrado. Sabe, olhando para o eixo intestino-pele, para o microbioma, para tratamentos mais personalizados, é uma área que com certeza vai continuar evoluindo e sendo muito estudada. Um ponto muito interessante mesmo para continuar explorando. Com isso, a gente conclui nossa análise detalhada de hoje sobre acne e rosácea, cobrindo os pontos essenciais que o material destacou para estudo e para a prática clínica.